Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre os grandes bancos. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, tá? Vou deixar também aqui para vocês o nosso cupom, né, o Aniver Canal, que dá até 30% de desconto nas nossas assinaturas, depois eu comento um pouco sobre elas, tá? Até para a gente contextualizar um pouco, né, pessoal, a gente vai falar um pouco aí sobre os 4 principais grandes bancos. Muita gente vem nos perguntando qual que deve observar, qual que não deve observar, qual é o contexto aí para os próximos trimestres, especialmente para 2023. É importante a gente lembrar que quando nós tivemos a pandemia, o CMN, né, que é o Conselho Monetário Nacional, restringiu os bancos de pagar dividendos, fazer redução de capital e, obviamente, ele, na espera de uma grande inadimplência, a maioria deles foram aumentando as provisões que subiram bastante, né? É importante a gente lembrar também que eles não são todos iguais, né? Eu acho que esse caso do Bradesco foi bem emblemático para lembrar disso, né? Porque muita gente diz assim, eu vou ter um grande banco na carteira, basicamente fecha o olho lá e escolhe um deles, né? Mas a gente sabe na prática que não funciona bem assim, apesar de em algum momento ou alguns momentos eles terem movimentos parecidos, né? Essa questão da inadimplência ela veio com um certo atraso, né? Talvez muita gente já esperava para 2020, né, a virada de 2020 para 2021 a inadimplência aumentando, mas como teve muita renegociação, né, a gente começou a ver os piores números, especialmente nos últimos 2 trimestres. E quando a gente olha uma situação de inadimplência, o Santander, especialmente o Bradesco, aí acabaram divulgando números piores. Tá? A gente espera, sim, a retomada de pagamento de dividendos, né, já que quando a gente olha ou faz uma projeção de crescimento de longo prazo daqui para frente, isso com dados dos próprios bancos, a gente vai ver que dificilmente o crescimento vai ser maior nos próximos 20 anos em relação ao que eles tiveram nos últimos 20. E como os bancos aí, então, não têm uma necessidade grande de investimento, eles vão aumentar a parcela do lucro que eles vão distribuir em forma de proventos, né, que é o payout, que pode ser dividendos ou juros sobre capital próprio, e com isso a gente pode ter um aumento no yield também. Outra coisa que a gente espera é que tranquilamente os bancos entreguem esses grandes um ROI próximo a 20%. Né? A gente sabe que tem toda essa questão da concorrência, das fintechs, isso em algumas áreas, como por exemplo serviços, tira uma receita boa dos grandes bancos, a gente pega a parte de previdência, por exemplo, né? Porém, como tem muita coisa para ser enxugada, tranquilamente a gente consegue ver os bancos aí, ou deveriam pelo menos entregar um ROI próximo a 20%, que é coisa que o Banco do Brasil, que historicamente tem ROIs mais baixos, e especialmente o Itaú, que é conhecido como o melhor, né, em termos de gestão, continuam entregando, né, o caso aqui dos 2 ROIs mais próximos de 20%. Claro que tem desafios, né, como eu falei, essa questão da inadimplência, tá? E além disso, a gente não pode esquecer que sempre tem no radar aquela possibilidade de taxação de dividendos, né, que pode afetar o resultado não só dos grandes bancos, mas de outras empresas também. A gente fala mais de bancos porque é muito mais fácil aumentar a taxação em bancos, porque eles têm lucros bilionários. A gente não está dizendo que é certo nem errado, mas é um discurso que cola bem mais do que querer daqui um pouco aumentar taxas de outras companhias. Então tem essa questão de aumento de taxa dos próprios bancos, como já aconteceu outras vezes, e também da taxação de dividendos de uma forma geral, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Por outro lado, os bancos costumam performar bem, especialmente em períodos de juros mais altos, inflação mais elevadas, né? E esse mesmo cenário que a gente observa dos bancos baratos, né? A gente entende que todos esses bancos aqui são baratos, sim, né? Uns mais do que os outros, é um cenário que a gente vê também no mercado americano, né? Tem muito banco bastante interessante, e a grande vantagem de alguns bancos americanos é que eles têm atuação internacional, né? E também eles acabam performando melhor em períodos de juros mais altos, que é o que a gente está vivendo lá nos Estados Unidos, não tão alto como os nossos, mas lá também o juro está mais
elevado, tá, pessoal? Então, quando a gente olha para esses aqui, o pessoal da análise pegou aqueles que têm os múltiplos mais baixos, né? Itube 3, BBDC 3, Banco do Brasil e o Sambi 11, que ainda tem Sambi 3 e Sambi 4. O Itaú é o principal banco privado aí da América Latina, né? E ele sempre foi considerado um dos melhores bancos em termos de gestão, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, quando a gente compara com os principais pares internacionais. E é um banco que é mais conservador, tá? A gente percebe já a inadimplência mais sob controle, as margens melhorando, né? Coisa que a gente deve continuar observando aí nos próximos trimestres, né? Então, o banco que pode dar menos problema e que nesse sentido é o nosso preferido é o Itaú, tá? O Banco do Brasil, desculpa pessoal, o Bradesco é o segundo maior banco privado do país, né? É um banco que na parte de serviços é forte. A gente espera que, por exemplo, a Bradesco Saúde participe dessa consolidação do mercado de saúde. É muito forte em seguros também. Mas para a gente foi muito complicado os resultados dos últimos 2 trimestres, especialmente o terceiro trimestre, onde na avaliação aqui dos analistas ficou claro, né, que o banco percebeu que a inadimplência vinha aumentando e mesmo assim continuou, vamos dizer, emprestando dinheiro, né? Foi uma coisa que a gente não tinha visto igual, teve problemas de margem financeira com o mercado, teve problema de tesouraria, mas essa questão da inadimplência foi bastante complexa no nosso entendimento, até porque isso vai muito provavelmente, para não dizer quase certo, trazer uma repercussão negativa para os próximos trimestres, né? Então a gente imagina que só, né, talvez da metade para o final desse ano que o Bradesco comece a melhorar aí as suas margens. A gente sabe que acaba chamando atenção porque ele ficou com múltiplos muito baixos, né? O PL aqui ficou em 5,9, o PVP 0,85, ambos abaixo da média histórica. Mas como a gente ainda não sabe o tamanho desse buraco, e ninguém está falando em prejuízo, né, pessoal? Não é prejuízo do Bradesco, mas sim que os resultados devem demorar um pouco a melhorar. E a gente sempre teve essa preferência pelo Itaú. E eu não estou falando aqui em recomendação, né, pessoal? Estou falando em preferência, né, por causa dessa questão mais conservadora que, no nosso entendimento, não ocorria com o Bradesco, tanto que o resultado veio ruim. O Banco do Brasil, né, pessoal, no nosso entendimento é o mais barato, é só olhar os múltiplos aqui também. E olhando hoje a situação do banco é muito interessante, né? O Banco do Brasil é muito forte na parte de seguros, né? A gente vê BB Seguridade, que a gente gosta demais, vai divulgar ótimos resultados. A gente pega a parte de rural, né? Toda essa parte do agronegócio vai continuar performando bem, isso acaba ajudando o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil ele é mais conservador nesse sentido, né? A gente pega o Santander, por exemplo, é muito forte na parte de venda de financiamento para automóveis, que é um mercado que é mais agressivo, é mais arriscado, né? Não é o caso aqui do Banco do Brasil, que é mais seguro nesse sentido, tá? É muito barato, né? Como eu falei ali em termos de múltiplos, também é um bom pagador de dividendos. E a gente não pode esquecer que quando a gente compara, por exemplo, com Petrobras, a chance de ter algum tipo de ingerência, né, no Banco do Brasil é menor. Tá? A gente já comentou sobre o caso do BB Seguridade, sobre isso. Né? O caso da BB Seguridade tem um sócio privado em cada uma das subsidiárias. Né? Então isso diminui a possibilidade de ingerência. Tá? No Banco do Brasil existe, claro, e a gente acaba colocando isso na conta para preferir o Itaú, mesmo com múltiplos um pouco mais elevados aí do que o Banco do Brasil, ou muito mais elevados, né? Principalmente quando a gente compara o preço aqui em relação ao valor patrimonial, né? Mas a gente entende que em momentos mais complexos também é interessante ter uma segurança maior, e essa segurança o Itaú nos proporciona, mas a gente entende sim que o Banco do Brasil, mantendo-se o que ele está fazendo hoje, vai continuar divulgando bons resultados. Inclusive anunciou nessa semana, né, no final da semana passada, a aprovação de um payout de 40% para 2023, que vai ficar acima dos 36 ponto alguma coisa
o de 2022. E o legal é que eles vão fazer pagamentos parcelados, aí vão parcelar o pagamento 8 vezes durante o ano. Né? Então, para a política de pagamento de dividendos, bastante positivo esse movimento do Banco do Brasil. O Santander, né, pessoal, a gente, como eu falei, entende que ele é mais agressivo, né? Talvez em momentos de juros mais baixos, a inadimplência mais baixa, o banco possa ganhar até mais dinheiro do que os outros por operar nesses mercados, como eu falei, por exemplo, a parte de financiamento alto, né, que é bem mais arriscado, mas pode ter um retorno maior. Mas a gente sempre colocou o Santander junto com o Bradesco, né, dentre aqueles que são os menos preferidos aqui do pessoal da análise. Né? Então a gente mantém uma posição neutra aqui, vamos dizer assim, no Santander, a preferência pelo Itaú e Banco do Brasil, né, que já faz uns 2 anos a gente comenta que vão ser aqueles bancos que vão divulgar melhores resultados. Né? Pelo contexto todo, a gente prefere o Itaú e depois o Banco do Brasil e não tem uma recomendação positiva para Bradesco. Né? No nosso entendimento, inclusive, talvez valeria até a pena, né, quem tem Bradesco vender e colocar um dos outros bancos na carteira, especialmente o Itaú e o Banco do Brasil, tá certo? Como eu falei para vocês, né, pessoal, vou deixar aqui na descrição o site da Capitalizo, que tem as nossas assinaturas, tem um relatório de performance, onde tem todas as carteiras e estratégias de longo prazo, os resultados atualizados diariamente, assim como as estratégias de médio e curto prazo. Né? Quero ver como funciona a carteira internacional de ações da Capitalizo. É só pegar, clicar lá no link, tem os gráficos, vocês vão ver que os nossos resultados são bastante diferenciados. Normalmente tem um vídeo ali explicando, e qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pessoal, podem nos mandar um e-mail para o contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio ou uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!